Perder é do jogo. Um jogo Santos e Vasco, por mais que o mando seja do Santos, como foi o caso ontem lá no Morumbi, o Santos poderia perder para o Vasco. Ok, normal, é do futebol. Como poderia ganhar também. Perder da forma que perdeu, sendo goleado, o Santos não tinha esse direito. O Santos não tinha esse direito. Nós vamos falar do jogo, nós vamos falar do lado do Santos, do lado do Vasco também, do lado vencedor. Né? Tem muita coisa pra gente falar aqui nesse vídeo. Like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos nessa mais uma vez. Obrigado a todo mundo, gente, que está participando, que sempre comenta aqui. Que assiste os vídeos, que deixa o like, que se inscreve no canal, enfim. Cada um de vocês, muito obrigado, beleza? Vamos falar desse jogo que, cara, foi o jogo que eu acompanhei ontem. E assim, acho que ninguém imaginava. Eu já sabia que o Vasco, em termos de bola, vinha evoluindo. Não vinha vencendo, mas fez uma partida legal contra o Inter, por exemplo. No final acabou levando o gol, né, com o jogador expulso, no caso do Léo Jardim. Fez um jogo legal com o Atlético Mineiro, por exemplo. Né? Teve ali uma evolução, apesar do empate em 1-1, tomou um gol muito cedo, etc e tal. Agora, fez um jogo legal até contra o Mirassol, né? Apesar de ter perdido o jogo por 3-2, mas o Vasco também fez uma partida razoável para boa contra o Mirassol. Mas aí vamos para o jogo de ontem. Começa o jogo, aí vai muita gente falar que o lance com 1 minuto de jogo ali do Nuno Moreira era para expulsão? Ok. Vamos considerar que era, né? Porque o pé foi alto, foi no rosto do Chiquinho Soares ali, realmente era para expulsão, ok. Mas, cara, quando você toma um 6-0, como é que você vai justificar uma goleada dessa? Você vai pôr a culpa em quem? Arbitragem? No campo? No vento? No frio? No calor? Como é que você vai botar a culpa em alguém nesse caso? Entendeu? Se o Nuno Moreira fosse expulso ali com 1 minuto de jogo, o jogo seria outro? Beleza, mas do jeito que a coisa ia ontem, cara, eu não sei. Eu não sei. Assim, uma coisa que eu posso dizer é que a última vez que o Vasco havia vencido um jogo por 6 gols de diferença no Campeonato Brasileiro teria sido em 2001. 7-1 contra o São Paulo, em São Januário. Inclusive aquele jogo, o São Paulo teve um jogador expulso, foi o Rogério Ceni e tal, foi expulso. Entrou o Alencar no seu lugar. O São Paulo perdeu por 7-1. A última vez que o Vasco havia ganhado por 6 gols com uma diferença tão grande foi no Campeonato Carioca em 2014. Né? Meteu 6 no Friburguense, Campeonato Carioca. Em 26 de janeiro de 2014, melhor dizendo. De lá pra cá, não tinha acontecido mais isso. E ontem o Vasco venceu, não é que venceu por 6-0 jogando em São Januário. Venceu como visitante. Mas era no Morumbi, o Santos não estava na Vila, é verdade. Mas o Santos era mandante da equipe. Mandante do jogo, melhor dizendo. O Santos tinha 54, quase 55 mil pessoas no Morumbi para assistir o Santos. Para ver o Santos passar a vergonha que passou. Não tem muito o que falar do jogo em si. Fazer uma análise do jogo. Que análise que se faz quando um time faz 6-0 no outro? Ainda mais na situação que foi. E o Santos, no primeiro tempo, começou em cima ali, nos primeiros 10 minutos e tal. Não criou grandes oportunidades, mas tinha bola, tentava pressionar o Vasco. Saiu o primeiro gol do Lucas Piton. Aliás, que partida do Lucas Piton, hein? O Lucas Piton ontem fez uma partidaça pelo lado esquerdo. Nuno Moreira pelo lado direito também. Ryan, um ataque móvel pra caramba. Ryan, Nuno Moreira, Felipe Coutinho. O que o Felipe Coutinho jogou ontem foi uma enormidade. Tava sem marcação, é verdade, tava. Teve muita liberdade? Teve. Mas ontem o Felipe Coutinho, uma das poucas atuações dele assim que você pode tirar e falar, cara, que atuação. Ontem foi o dia. Ele vem se recuperando, ele vem melhorando. O Vasco como um todo ontem fez uma excelente partida. Uma excelente partida. Todos os gols que saíram, exceto o gol de pênalti, todos os gols que saíram foram gols trabalhados. Foram gols construídos.
Foram gols. Se você pega o terceiro gol, você pega o quinto gol, o sexto gol, foram 3 golaços. Entendeu? O próprio segundo gol foi o chute do David, né, jogando ele no ataque também. O segundo gol, o cara acerta um chute daquele de primeira, um golaço. Aliás, sai o segundo gol aos 18 minutos do segundo tempo, quando o Santos era melhor na partida ali naquele começo do segundo tempo. O Santos voltou melhor, parecia que ia conseguir até o empate, tinha uma bola na trave do Barreal. Mas, cara, não deu. Não deu. Tomou o segundo gol e aí o Santos entrou numa pane que eu lembro de uma pane dessa no jogo Brasil e Alemanha, que o Brasil em 10 minutos tomou 4 gols. Ontem, em 16 minutos, o Santos tomou 5. O Santos tomou 5. E não tinha substituição. E nenhum jogador do Santos chegava junto ali para tentar parar o jogo. Ninguém caía. O Santos não sabia o que fazer, entrou em parafuso. E ontem com o Neymar e tudo, hein? Com o Neymar e tudo. Ou seja, ontem não tinha o que fazer. O Santos tomou 6-0 de uma forma assim que, cara, não tinha uma substituição. Eu tava reparando isso ontem, eu vi no jogo na Rádio Band News, o pessoal da Rádio Band News, tá? Tava ali, beleza, eu vi no jogo, acompanhando e pensando comigo, falei, cara, mas o Kleber Xavier não vai fazer nenhuma substituição? Nada. Absolutamente nada. Foi fazer a substituição quando tava 5-0. Entendeu? E aí não adiantou nada, ele tomou mais um gol ainda. Depois que saiu o sexto gol, o Santos começou a ter a bola, conseguiu segurar um pouco mais a bola, ainda teve um gol anulado, o gol do Guilherme, também naquela altura do campeonato, também não fazia diferença nenhuma. Fazia nenhuma diferença. Cara, o Santos não tem o que falar, cara. E aí acaba o jogo. O Kleber Xavier, evidentemente, queria cair, né? Depois da goleada daquela. Ele já estava na corda bamba. Tinha vencido o Juventude e o Cruzeiro. E muita gente falando que ele não ficaria muito tempo no Santos. Já falaram em São Paulo, etc e tal. Agora o nome do São Paulo, evidentemente com a saída do Kleber Xavier, ficou mais forte. Como também ficou forte o nome do Tite nos bastidores. Nada oficialmente, mas segundo é o que comentam. A gente não sabe ainda o que vai acontecer. Não é difícil você imaginar que o Tite possa vir para o Santos, porque o Kleber Xavier foi demitido, né? O cara que foi da comissão do Tite, auxiliar do Tite. A comissão toda ficou. Fábio Macerejan, o filho dele, o Matheus, o Vinícius Marques. Toda a comissão que trabalhou com o Tite ficou no Santos. Só saiu o Kleber Xavier. Ou seja, eu estava vendo ontem, depois do jogo, alguns pós-jogos ali e tal, pós-jogo na Energia 97, com o Ademir Quintino, que conhece muito de Santos, vi um pouco no canal dele depois, no canal que ele tem no YouTube, também um pouco sobre isso, e eles acreditam muito nisso, né, na live que eles fizeram pós-jogo, ele e o Vitor Hugo, que possa vir o Tite por conta da comissão ter ficado. Aí falam em São Paulo e em Vojvoda. O São Paulo queria jogadores de peso, reforços, melhor dizendo, não jogadores de peso, mas reforços. O Santos está sem dinheiro para contratar. O Santos não tem dinheiro para contratar hoje. A situação está complicada. A coletiva ontem do Neymar, aliás, a coletiva não, quando sai o quinto gol do Vasco, ou o quarto gol, não me lembro, o Neymar reúne todos os jogadores ali no meio do campo. Isso acho que é uma situação muito assintomática, né? Pelo que vinha acontecendo e depois acabou caindo o Kleber Xavier. Depois do jogo, tem a imagem dele, a imagem da tarde de ontem, ele chorando nos braços sendo consolado ali pelo Fernando Diniz. E na coletiva, o Neymar, muito claro, atuação de merda. Sentimento de raiva, sentimento de não poder ajudar. Palavras dele, atuação de merda. Né? Ele dá eu senti que ele meio que deu uma cutucada nos jogadores, neles em geral, né? Olha, a gente não tinha o direito de fazer isso, os torcedores têm direito de ficar bravo, de xingar, de tudo, desde que não seja por vias de fato, né, violência, mas hoje o torcedor tinha direito de tudo, palavras dele, né? De xingar, de ofender, de criticar, porque a atuação foi de vergonha. Foi a maior derrota da carreira do Neymar. O Neymar nunca tinha perdido por 6-0 em canto nenhum. Nem no Barcelona, nem no PSG, nem no Al Hilal,
nem no Santos na outra passagem. Não tinha acontecido isso com ele ainda. Aquele 7-1 que o Brasil levou da Alemanha, ele não estava em campo. E muito se discutiu, né? Pô, com o Neymar, será que tomaria de 7? Talvez não. Mas ontem não deu, cara. Ontem não deu. E aí vai falar assim, pô, mas o Neymar também não tá jogando nada. Cara, as melhores oportunidades que o Santos teve no jogo ontem, até tomar o segundo gol, saíram dos pés dele. Só que o estilo de jogo do Santos jogar é só o Neymar. Qualquer bola, procura o Neymar. Procura o Neymar. O Santos não tem saída, cara. O Santos não tem saída. E não claro, você tem o seu craque dentro do campo ali, que é o Neymar, você vai procurar ele. É evidente que a bola tem que passar pelos pés dele. Só que o cara tem que voltar toda hora pra vir buscar a bola, porque se ele ficar lá na frente a bola não chega, isso também prejudica. Fica difícil pra ele jogar, fica difícil pra ele resolver. Ele não é mais um garoto de 17 anos. E, cara, o Kleber Xavier saiu, tem culpa? Tem culpa. Demorou pra mexer ontem demais, mexeu errado. O Santos não vinha fazendo boas exibições nos últimos jogos, ok. Os jogadores têm culpa? Tem culpa. Todo mundo ele tem sua parcela de culpa. Mas e o Marcelo Teixeira? Ontem ele não apareceu em entrevista para explicar nada, né? Falou que era inadmissível no primeiro turno, quando o Santos perdeu pro Vasco lá no Rio de Janeiro. Falou que era inadmissível o Santos perder pro Vasco da forma que perdeu. Perder 3 pontos. Só que, senhor presidente, perder do jeito que perdeu naquele primeiro turno era até normal. Era normal. 2-1 lá em São Januário, resultado normal. Ok, poderia acontecer. O que você me fala agora? Perder 6-0. O que você fala agora pro torcedor? Perder de 6-0 jogando praticamente em casa. O Santos teve um público próximo do que teve. A última vez que tinha um público parecido ali foi na Libertadores de 2003, contra o Boca, na final. Santos e Boca, que o Santos perdeu por 3-1. 2003. E aí? O torcedor compareceu, lotou o estádio para ver aquilo. Foi o Alexandre Matos lá, o diretor de futebol, falando da demissão do Kleber Xavier. Mas o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, tinha que estar junto. Até porque quem montou esse elenco do Santos também passou por ele. Foi ele. Foi ele. Então ele também, eu diria pra você que ele é o maior culpado. Ele montou esse elenco. Ele montou esse elenco. Ele trouxe esses jogadores. Ele assinou. Por que ele não estava lá? Ele não sempre gosta de aparecer quando tem. Por que ele não estava lá? Não falou nada. Aparecer nas vitórias é fácil. E na derrota? Ainda mais ontem. Por que ele não foi falar? Hã? Então, cara, muita coisa no Santos precisa mudar. Muita coisa no Santos precisa mudar. Não vai adiantar mudar de treinador se não tiver atitude. Se não mudar atitude lá dentro. Não vai adiantar nada. A derrota que o Santos teve ontem é derrota para brigar para não cair. E o Santos está 2 pontos na zona de rebaixamento. O Vasco com a vitória sai da zona de rebaixamento, o Santos fica 3 pontos, né, na verdade. Não, a 2. Porque o Vitória tem 19. O Santos tem 21 pontos. E aí? Se não mudar, vai ter problema. Vai ter problema. O próximo jogo do Santos é contra o Bahia, em Salvador. O Bahia tá redondinho. Ganhou do Corinthians em São Paulo. Tá redondinho. Vai pegar o Bahia em Salvador. E sem o Neymar, hein? O Neymar tá suspenso. Tomou o 3º cartão amarelo. Ontem não vai jogar contra o Bahia. E aí? Perder, é o que eu falei. Perder é do jogo. Ganhar, perder, faz parte do futebol. Acontece. Às vezes você joga bem pra caramba e não consegue vencer a partida. Do jeito que o Santos perdeu, 6-0, o Santos não tinha o direito de perder por esse placar. Perdeu pro Vasco, que não vencia há mais de 5 jogos. A última vitória do Vasco foi contra o São Paulo no Morumbi, coincidentemente. Antes da Copa do Mundo, de clubes. E aí, meu amigo, vai ter muito o que explicar, né? O pessoal tem muito o que explicar. Eu tenho certeza que essa semana no Santos não vai ser fácil. Não vai ser fácil. O Santos busca um novo treinador. Se trouxer o Vojvoda com a comissão técnica lá, o Vojvoda vai querer trazer a equipe dele também, imagino eu. Não sei se iriam trazer o Vojvoda. O São Paulo, acho difícil que venha. Aliás, sinceramente, trazer o São Paulo na situação que o Santos está,
Seria uma baita de uma cagada pra mim, mas tudo bem. E aí tem o Tite aí que tá na parada também, vamos ver se vem. Ele já deixou claro que, até pouco tempo atrás, que ele não, no primeiro momento, ele não gostaria de assumir nenhum clube. Tá cuidando da saúde mental, né? Quadro de depressão, enfim. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Quanto ao Vasco, o Vasco agora se prepara para enfrentar o Corinthians no próximo fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro em São Januário, e essa vitória aumenta a confiança do time. Muda a confiança do time. Né? Muda a confiança do time. Vamos ver agora se o Vasco consegue dar sequência. Se seguir nessa toada, eu até falei no meu Twitter ontem, se seguir nessa toada, o Vasco tem tudo para se livrar do rebaixamento logo, se livrar de qualquer perigo de rebaixamento. E aí pode pegar uma Sul-Americana, enfim, pegar ali o meio de tabela, mas o Vasco tem condições disso. Excelente vitória do Vasco ontem, excelente futebol jogado pelo Vasco ontem. E claro, tem a expulsão que poderia ter acontecido no primeiro minuto de jogo do Nuno Moreira, num lance muito perigoso. Ele poderia ter sido expulso, talvez o jogo seria outro, mas depois de uma olhada dessa você não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que contestar. O torcedor do Vasco tem mais é que ficar feliz mesmo, comemorar mesmo e ter orgulho do time, porque o que o Vasco fez ontem é digno de orgulho mesmo. Valeu, pessoal. Gostou do conteúdo? Então, ó, se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, deixa o like. Hoje o vídeo é um pouco longo, né? Mas algumas coisas precisavam ser faladas aqui. Então, espero que você tenha gostado do vídeo e vamos aguardar os próximos passos aí, né? Até a próxima, pessoal. Fiquem todos com Deus. Valeu!